Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Miorim e esse é o Escola Austric Filosofia. E hoje aqui recebendo o pedido do meu amigo Ninguém, que pediu o seguinte, ó Miorim, me explica, afinal, a teoria lockeana justifica de alguma forma a mais-valia? Se você quiser, assim como o nosso mano Ninguém, receber um vídeo desses, ter um vídeo desses publicado aqui no canal, é só você apontar a sua câmera por QR Code. E aí você vai poder pedir, custa R$300 o vídeo. Eu posso recusar se eu achar que o tópico não é pertinente. Mas de qualquer forma será muito legal ver os temas que vocês gostariam na live. E é lógico, sugestão é de graça, é só deixar aqui embaixo. Se eu gostar, pode ser que seu vídeo saia, beleza? Agora vamos ao vídeo. Bem, para explicar essa questão da mais-valia, a gente precisa começar primeiro explicando um pouquinho como funciona valor, né? Então eu vou fazer uma coisa em comum, que é explicar a teoria do valor nos dois casos. Vamos lá. Qual é o ponto de partida do ponto de vista marxista para a formulação do valor? É a realidade das mercadorias. E mais do que isso, é a realidade das trocas. Os marxistas, eles estabelecem que o valor de troca, ele é um valor que ele estabelece uma igualdade. O valor de uso tudo tem, que é a utilidade, mas o valor de troca estabelece uma igualdade. Ele diz o seguinte, ó, você pode dispensar o valor de uso, porque tudo tem um valor de uso, e você pensa a proporção entre os valores de uso. E ele diz assim, ó, se você tem 20 farelos de trigo de um lado e, sei lá, 60 fones de ouvido do outro lado, digamos que farelos de trigo sejam realmente muito caros, e eles são trocados uns pelos outros, significa que o valor que há em um, ele é, embora numa dada proporção, igual ao valor que há no outro. E qual que é o elemento que há em comum entre os dois? Trabalho. Então, o trabalho seria esse componente que há em comum entre o que há de um lado e o que há de outro. Ele seria a substância do valor. E o que eles dizem? Trabalho é a substância do valor. É aquilo que foi responsável por materializar A e B. Então, aqueles que exercem o trabalho são aqueles que são devidos proprietários do valor. Mas, o que eles dizem que é remunerado não é o trabalho no sistema capitalista. O que é a força do trabalho? É o necessário para que o trabalho seja reproduzido socialmente. É o necessário para que mais daquelas mercadorias, mais daquela mesma quantidade de trabalho possa ser reproduzido. Beleza. O que é a mais-valia? A mais-valia é a diferença entre o que é necessário para reproduzir, para que mais daquela mercadoria seja feita novamente, e o valor que aquela produção realmente faz, o excedente. O excedente não fica com você, fica com o chefe, com o dono dos meios de produção. Ele recebe essa parte que, de uma forma ou de outra, é inclusive a parte que poderia criar poupança. É a parte que poderia criar capital. É a parte que poderia criar efetivamente uma pessoa rica. Porque a parte que você recebeu é tão somente a que reproduzia o trabalho, socialmente falando. A mais-valia, ela pode ser absoluta, aumentando o número de horas de trabalho. Você pode colher mais-valia pegando mais horas de trabalho. A mais-valia pode ser relativa. Nesse caso, você aumenta o maquinário, que é o trabalho cristalizado, que produz o aumento disso. Ou você aumenta a produtividade da hora de trabalho que já existe. Então, seja por um incremento tecnológico ou um incremento produtivo, você tem um aumento do produto. E aí tem a diferença entre trabalho abstrato, trabalho concreto e tal, mas a gente não vai usar nenhuma dessas categorias. Onde começa o grande problema? Porque os lockeanos dizem que misturar o trabalho é o responsável por criar o trabalho, por criar a propriedade.
Isso significa que alguém olhando de longe pode dizer: opa, Miorim, então calma aí. Então, se os lockeanos estão dizendo que juntar-se ao trabalho é o suficiente, e esse indivíduo que está do outro lado, ele foi quem juntou o trabalho e produziu esse bem, portanto, para os lockeanos, a propriedade seria realmente dos operários. E aí a gente precisa refletir. Será que esse é o caso? Essa, meus senhores, é a pergunta do ninguém. Agora, sendo essa a pergunta do nosso mano ninguém, para respondê-la eu preciso olhar o outro lado. Né? O que dizem os austríacos sobre a teoria do valor? E o que dizem os austríacos sobre a teoria de produção? Né? O valor se estabelece na teoria de produção. O que acontece? Vamos começar pela teoria do valor. O que os austríacos perceberam não é apenas que o valor de uso ele existe para cada mercadoria. Mas eles perceberam mais do que isso, que não é possível estabelecer uma proporção entre os valores de uso. Por quê? Porque entre duas mercadorias que são trocadas, não existe uma relação que diz que as duas mercadorias se equivalem. Só é trocada uma mercadoria se ela vale, na verdade, mais do que valia a sua alternativa. Significa que se eu recebo, por exemplo, um energético como esse daqui, a única alternativa para eu ter comprado esse energético é porque eu valorizava o dinheiro menos do que eu valorizava o energético. Caso contrário, eu ia continuar com o dinheiro. Porque o dinheiro é um mecanismo que pode me possibilitar fazer outras trocas. O que isso significa? Bem, significa que você não pode fazer aquela equiparação que fizeram os marxistas. E que a única coisa que você pode estabelecer é uma hierarquia de preferências entre os bens. Se você não pode fazer esse estabelecimento, você não consegue dizer que o que dá o valor é o trabalho. Porque o que determina qual bem será trocado entre dois indivíduos é a escala de preferências que cada indivíduo possui para aquele bem particular. Escala de preferências que funciona através de uma estrutura marginal decrescente. Quanto mais nós temos de um determinado bem que atende uma certa necessidade, menos nós precisamos daquele uso específico daquele bem para atender necessidades. Então é evidente para todos nós que há um limite sobre o qual cada bem do estoque pode fornecer de satisfação geral para as pessoas. O que isso implica, né, em termos de produtivos? Isso implica que nós jamais poderíamos dizer que a substância comum na troca é o trabalho. Na verdade, a substância comum é uma coincidência de quereres maiores de um lado e para o outro. E se é esse o caso, né? Se esse é o elemento comum que une os dois, já não seria possível a resposta marxista de qualquer jeito. Mas, para além dessa apresentação, que já seria mais do que o suficiente para responder os marxistas, há uma segunda questão, que é a questão relacionada ao mecanismo de produção dos austríacos. Eu vou ser rápido e eu vou dedicar uns 10 vídeos à teoria de produção austríaca ainda. Sou o mais rápido possível, o mais direto possível. Não vou falar de bens de primeira ordem, bens de ordem superiores, não vou falar. Vou ser muito direto. Os austríacos defendem que entre os mais diversos bens, todos eles começam como matéria-prima. Eles começam como uma determinada terra. Terra é o nome que se dá para matéria-prima. Eles começam com uma determinada terra, que existe um determinado tempo, e com o qual é misturado trabalho para que ele se torne bem de produção, ou para que se torne bem de consumo direto. O que isso significa? Significa que o trabalho é uma condição, só que o que determina efetivamente qual será o uso que aquele bem terá será baseado em qual bem de consumo que será criado. Então a gente não vai do trabalho, da produção para o consumo. Você almeja, primeiramente, alcançar o bem de consumo desejado.
e onde residem os consumidores. É onde está a escala de preferência que diz quais bens serão comprados. Isso significa que, dado esse padrão, quem tem a soberania de decidir o que será produzido são os consumidores. Toda a propriedade relacionada aos bens de terra, aos bens de produção, é, na verdade, secundária em relação à hierarquia de preferências que nós temos. E todo o mecanismo que esses sujeitos possuem enquanto trabalhadores, também possuem enquanto consumidores. Eles decidem, nesse sentido, como a produção vai se organizar. Então, dizer que eles não receberam a parte deles é muito estranho, porque eles receberam, além do trabalho, os produtos que, de uma forma ou de outra, poderiam ter criado esse excedente. Então, eles receberam mais valor do que o que eles entregaram para a sociedade. Porque para fazer a troca por esses bens de consumo, eles precisam ter se beneficiado mais dos bens de consumo do que propriamente disso. Mas se poderia aumentar, até pode ser o caso, em que realmente eles tenham se beneficiado de mais valor. Mas ainda que eles tenham se beneficiado de mais valor, pode ser que esse valor corresponda exatamente às condições marxistas quanto à reprodução social do trabalho. Pode ser que a única coisa que importa seja a reprodução social do trabalho e que o argumento do Marx siga a partir daí e não antes. Mas a resposta austríaca é que o que acontece do ponto de vista do produtor é que esse indivíduo decidiu entrar nessa relação por um determinado conjunto de motivos, os quais a tomada de riscos dos empreendedores, que é, nesse sentido, o que caracteriza para Bollbacher, que é o primeiro a responder, mas também um outro processo de descoberta que é sintetizado por Kirchner, é o que caracteriza o motivo pelo qual esses indivíduos são remunerados no excedente. Então, ainda que fosse o caso que eles só estivessem sendo remunerados na proporção devida da manutenção social desse trabalho, esses outros indivíduos estão sendo remunerados por uma atividade que não é trabalho propriamente dito, porque pode ser uma descoberta, ou sendo trabalho, é trabalho associado a riscos, né? Pode ser trabalho mais descoberto, ou trabalho mais riscos, que de uma forma ou de outra deve ser remunerado na sociedade na medida que os indivíduos considerarem que esses bens são importantes e considerarem que devem receber o adiantamento dos seus salários antes que isso aconteça, né? Antes de participar desse processo. E se eles acreditassem o contrário, eles não receberiam o adiantamento dos seus salários e participariam desse processo em cooperativas e outros mecanismos de distribuição em que capital e trabalho se unem. Então, assim, sendo muito sincero, meus senhores, não há aqui muito o que se especular. É uma questão muito específica acerca do meio, da forma como o sistema capitalista austríaco enxerga a produção. É uma não questão nesse sentido. Porque não há a mais-valia. A mais-valia nunca acontece. E mesmo que fosse o caso que ela acontecesse, né? O fato de você acreditar que o trabalho tem um certo componente do trabalho, isso não obriga a visão marxista, né? Não obriga que você acredite na visão marxista. Você poderia acreditar que isso embasa uma teoria e também embasa a outra. Mas do ponto de vista austríaco, isso não faz nenhum sentido, porque esse tipo de visão acerca da estrutura lockeana também tem uma correlação que não cabe aqui explicar entre por que que, afinal, a teoria lockeana poderia nos levar de forma quase imediata a um tipo de teoria que privilegiasse as trocas e privilegiasse essa diferença entre hierarquia de preferências. Isso vai ser dado porque, evidentemente, a personalidade de cada um dos sujeitos ela vai se manifestar de formas diferentes e as preferências sobre as manifestações específicas de determinados indivíduos produziria tipos de trocas diferentes. Então, assim, é muito simples enxergar essa questão depois que você tem todo esse aparato. Mas eu entendo que do lado de fora, ninguém pediu a nossa ajuda, justamente porque é muito difícil, e eu acredito que muitos de vocês têm outras questões desse tipo, é muito difícil ver essa questão de fora sem entender quais são as respostas que são dadas de cada lado. Eu espero ter sido satisfatório, eu espero que eu tenha valido o vosso dinheiro, e eu espero poder responder várias outras perguntas como essa aqui no canal. Será um prazer. Forte abraço, até logo mais. Deixar sugestões, curtir, comentar e compartilhar. Tamo juntíssimo, até logo mais. Valeu!